Olá, hoje eu quero tratar com você sobre 10 questões importantes para quem vai trabalhar com a fotobiomodulação. Um dos pontos que você deve considerar quando vai trabalhar com a fotobiomodulação, que é um erro comum dos profissionais, é o laser, ele trabalha muito bem e responde muito bem em tecido inflamado. Se o tecido não estiver inflamado, ele está equilibrado e estando equilibrado, ele não tem o que fazer com a energia da luz, então ele não usa. A luz não é absorvida ali. Muito bem, considerando isso, se você for trabalhar no tecido, para você ter uma resposta nesse tecido, você precisa que ele esteja inflamado, com exceção das glândulas, que ao serem irradiadas, algumas delas, é lógico, você vai conseguir produzir o hormônio específico daquela glândula, como por exemplo a tireoide, ou a glândula salivar, ou a mamária. Quando você for irradiar um tecido, então, é importante que quando você for encostar a fibra sobre o tecido, onde você precisa de inflamação, às vezes você induziu essa inflamação, como por exemplo no caso de estética, ou se você for trabalhar numa musculatura, ela já está inflamada. Mas quando você vai trabalhar na pele, você produz a inflamação, isso com uma ação mecânica ou química. Esse tecido inflamado, se você encosta a fibra óptica e exerce uma certa pressão, é óbvio e notório que você vai produzir uma isquemia. Quando você produz essa isquemia, você tira a inflamação. Tirando a inflamação, o laser não vai ter o efeito que você quer, tá? Então você não pode fazer pressão, você tem que apenas tocar e precisa ser tocado. E para você fazer isso com uma certa destreza, é necessário algumas coisas relacionadas à questão da configuração do equipamento. Portanto, se você precisa de uma ação do laser num tecido onde tem que ter inflamação, não faça pressão sobre esse tecido. Agora, por exemplo, se você for trabalhar no intestino, que muitas vezes já está inflamado, então você entra com a laserterapia, aperta, faz uma certa pressão, porque ali você precisa tirar a distância que tem entre a fonte da luz e o tecido-alvo. E ali nós temos uma camada de gordura, nós temos camada de musculatura, aí você tem que apertar um pouco, que você não vai remover essa inflamação do intestino, tá? Então, primeiro controle que você precisa ter, na pressão da fibra óptica sobre o tecido. Apertou, encostou, fez uma pressão, você remove a inflamação. O resultado vai ser míope. Não pode ser removida a inflamação desse tecido. Então é só tocar a fibra óptica. Outro detalhe que você precisa saber quando você vai executar a laser biomodulação ou a fotobiomodulação. O que você tem que fazer? Na composição dos tecidos, do organismo do paciente como um todo, você tem que observar se esse paciente tem toda a composição para você conseguir induzir a resposta do organismo com a fotobiomodulação. Então, por exemplo, um mineral que é extremamente importante para a sua lesioterapia produzir um resultado satisfatório é o magnésio. Por dois grandes motivos. O magnésio sozinho, ele aparece por 2 vezes no ciclo de Krebs, que é aquele ciclo da respiração celular, onde você vai produzir, onde a célula vai produzir a energia que ela precisa, ATP, lá dentro da mitocôndria. Então, do isocitato para o alfa-cetoglutarato, o magnésio aparece junto com o manganês. Do succinil-4 para o succinato, o magnésio aparece sozinho, induzindo o fluxo para frente, tá? Nas 10 fases da fotobio, da produção da energia da célula. Essas 10 fases aí, do ciclo de Krebs, tá certo? Então, se o paciente não tem o magnésio, ele não vai fechar o ciclo. Se não fecha o ciclo, não adianta você irradiar esse tecido, porque ele não vai produzir ATP. E ATP é o que vai induzir o processo, não só imediato, até como tardio, na resposta da fotobiomodulação. O que precisa? Suplemente o paciente de magnésio. E a primeira coisa que eu pergunto para ele é:
Como é o seu intestino? Ah, o meu intestino é travado, tem uma constipação intestinal. O magnésio é fantástico nesse sentido. Agora, ele pode ter o intestino normal, então pode ser que o intestino ele vai soltar um pouco, mas depois o organismo ele acaba se acomodando no ideal nesse processo. Uma outra grande característica do magnésio é ele absorve luz. Então, para quem trabalha com a fotobiomodulação, o magnésio é ouro. Se você está executando a sua laser biomodulação, trabalhando com luz no paciente, você precisa suplementar esse paciente de magnésio. A luz vai ser melhor absorvida e a resposta do tecido através da mitocôndria vai ser melhor ainda, tá certo? Então não se esqueça de suplementar o seu paciente com magnésio. Então olha, o que nós falamos aqui, se você precisa de inflamação, não faça pressão sobre a pele ou o tecido que você está irradiando. Se você está fazendo fotobiomodulação, o paciente precisa ser suplementado de magnésio. Lembrando ainda que o magnésio é responsável por 350 processos metabólicos dentro do nosso organismo. Não é só isso. No Brasil, 95% do solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, suplementar é ouro. Muitas pessoas têm dores pelo corpo. Por quê? Porque falta magnésio. Tem enxaqueca por falta de magnésio. Quantas pessoas eu já não curei de enxaqueca crônica, tomando diversos tipos de remédios, só pela simples suplementação de magnésio? Parece milagre, né? Então, 350 processos metabólicos, além do que a laser terapia vai trabalhar, o paciente, também fazendo suplementação do magnésio, ele vai otimizar o resultado da laser terapia onde você está trabalhando, além de normalizar vários tipos de processos orgânicos, fisiológicos do organismo do paciente pela simples suplementação do magnésio. Então, magnésio, quando você vai executar a laser terapia, junto com a fotobiomodulação, os dois fazem um trabalho primordial. Olha só o que é interessante lembrar. A falta de magnésio complica a resposta da fotobiomodulação, da laser terapia. Então, considere isso. Não só para você melhorar a resposta da laser terapia, porque vai ser mais absorvida a luz e a resposta na produção de energia do tecido vai ser melhor, como também do organismo poder responder à fotobiomodulação. Então você modula o organismo como um todo. Existem vários tipos de magnésio. O magnésio que mais recomendado é o dimalato. Dimalato de magnésio é o que dá energia para a célula, o que dá energia para o corpo. Ele é o coringa. Tá? Ele é o coringa e ele trabalha o intestino também. Você pode tomar um outro, por exemplo, o treonato, magnésio treonato, que é mais para a cabeça, para neurônios. Quer ficar inteligente? Tem memória boa, por exemplo? É o treonato. Para fotobiomodulação, o magnésio dimalato ou quelato, eles são coringas. Então ele vai ter uma efetividade melhor de penetração na célula, de produção de energia dessa célula e na absorção dele também. Então existe uma enorme lista de quelantes do magnésio para você ter respostas diferentes no organismo, depende do seu propósito. Coringa, então, é o quê? O dimalato. Tá? O dimalato é o magnésio que vai para toda a parte do corpo, que vai ter diversas funções e ele regula o intestino, o funcionamento do intestino. Ah, mas eu tenho o intestino muito solto, não tem problema. No início, como eu disse, ele desregula um pouco, mas depois o organismo traz para a normalização. Então você precisa suplementar o seu paciente se você trabalha com a laser biomodulação. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.